trouxe a sua Bíblia, abra ela em 1 Reis, no seu capítulo 17, no verso 1. 1 Reis, no seu capítulo 17, no verso 1. Como nós sabemos, Deus deu uma palavra ao coração do nosso apóstolo, ano de José, ano da realização dos sonhos. E esse mês Deus trouxe uma palavra ao coração dele que nós iríamos romper. E nós cremos e estamos declarando esta palavra sobre os nossos corações. Não há nada que vai deter, não há nada que vai impedir os planos do Senhor de acontecer na minha e na sua vida. Por isso acredite, hoje nós vamos romper toda a escassez. Hoje nós vamos romper, porque aonde a presença do Senhor está, coisas sobrenaturais acontecem. Por isso se prepare, fala para o seu irmão, se prepare. Porque Deus está liberando coisas ao seu favor. A mão de Deus está sobre a sua vida, você acredita nisso? Aleluia. E a Bíblia vai dizer assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que Ele traga uma palavra revelada ao seu coração. Pai, nós queremos te agradecer por este momento. Nós queremos dizer, meu Pai, que nós estamos aqui felizes, Pai, porque muitos queriam estar aqui e estão, Senhor, no hospital. Muitos, meu Deus, não puderam estar aqui nessa noite, mas o Senhor nos deu a oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra. Pai, nós sabemos que a Tua palavra, ela é poderosa para mudar a história. Nós sabemos, meu Deus, que a Tua palavra, ela tem o poder de penetrar a divisão da alma e do espírito. Por isso, peço agora ao Espírito Santo que o Senhor comece a trabalhar sobre os corações. Que o Senhor comece agora a entrar sobre a mente, sobre o coração. Que o Senhor comece agora a trazer liberações dos céus. Porque eu creio que essa noite é uma noite onde nós vamos viver um romper, Pai, como nunca vivemos ontem. Toda a escassez, tudo aquilo que estava, Senhor, Senhor, escasso dentro de nós, Pai, hoje será rompido pelo poder da Tua palavra, porque nós cremos, meu Deus, que nós acessaremos uma bondade do céu. Nós cremos, meu Deus, que essa é uma noite onde nós acessaremos, Pai, coisas novas, porque todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor faz algo novo de novo, e essa é a noite de nós vivemos algo novo de novo, Pai. Por isso, Espírito Santo, eu te dou liberdade, para que o Senhor venha fluir sobre os nossos corações. Pai, eu creio que aqui nessa noite vai acontecer coisas sobrenaturais. Eu creio, Pai, já quero te agradecer porque eu creio que curas estão acontecendo. Eu creio, meu Deus, que é uma noite de salvação, é uma noite de milagre, é uma noite onde é liberado os céus acontecendo. Eu creio, meu Deus, que essa é uma noite onde pessoas serão curadas, Pai. Eu creio que essa é uma noite onde histórias serão mudadas. Oh, xereiere cantarás. Espírito Santo, eu posso sentir a Tua presença. Espírito Santo, eu sei que a Tua presença está aqui pairando em cada coração, Pai. Senhor, que o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, e que possamos de fato sair daqui transformado para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Aqui nós vemos a palavra do Senhor. Aqui Elias, ele está diante de um desafio a qual Deus tinha o chamado. Mas antes desse desafio, eu quero vir aqui para te lembrar algo. Te lembrar o poder da cruz. Porque muitas vezes nós lembramos do dia a dia, como a pastora bem falou aqui no dízimo, uma das coisas que mais nós lembramos são das coisas que às vezes está dando errado. Então você começa a conversar com alguém, ele já fala, rapaz, esse mês
rapaz, isso aqui está assim, isso aqui está assado, e às vezes nós vamos esquecendo o poder da cruz. A cruz, ela tem um poder, ela simboliza algo sobre as nossas vidas, e todos os dias nós precisamos entender qual é o poder da cruz, e nós precisamos todos os dias lembrar o diabo, o que aconteceu na cruz. Sabe o que aconteceu na cruz? Jesus Cristo saiu do seu trono de glória, veio à terra, levou sobre ele o meu pecado, o seu pecado, levou sobre ele as minhas dores, as suas dores, porque pelas pisaduras dele nós somos sarados, e através da morte de cruz, nós fomos restituídos para a glória de Deus. Através da morte de cruz, nós fomos religados com o Pai. Por isso entenda, Cristo não está pregado no madeiro, mas Ele está vivo, vivo dentro de mim, dentro de você. Eu não sei se você entendeu, mas Cristo está vivo dentro de mim e dentro de você. Ele não está pregado no madeiro, Ele não está morto, mas Ele vive. De repente, aos seus olhos humanos, a sua condição humana, pode parecer que às vezes parece que o diabo está ganhando, mas lembre ao diabo, lembre a sua situação, Cristo ressuscitou e Ele está vivo. Quem acredita, aplaude e exalte a Ele, porque Ele está vivo. Aleluia! Ele está vivo. E Ele está vivo dentro de você. Fala, Ele está vivo dentro de mim. Por isso o que estava morto na sua vida, eu declaro agora que haja a vida de Deus entrando sobre você, que haja a vida de Deus ressuscitando os seus sonhos, que haja a vida de Deus ressuscitando o seu interior, que haja a vida de Deus ressuscitando a fé, que haja a vida de Deus entrando agora sobre os seus ossos e derramando sobre você a cura, porque Cristo está vivo, vivo, aleluia. Nós precisamos lembrar isso todos os dias, que Ele está vivo, e Ele está olhando para mim e para você todos os dias. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos que a história de Elias, ali Elias chega diante do rei Acabe, e ali Elias, ele declara algo, ele declara que não haveria chuva, não ia haver chuva, durante 3 anos e meio, e assim como Elias disse, aconteceu. E é o que eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida. Há uma palavra de Deus declarada ao meu e ao seu respeito. E tudo aquilo que Deus disse vai acontecer. E sabe por que nós estamos declarando esse mês do romper de Deus? Porque nós como igreja estamos vivendo o maior romper como plenitude. Olha para o seu lado e vê quantas pessoas estão nessa igreja. Olha para o seu lado, você oficial, e veja o número de voluntários crescendo. Olha para cada culto e veja a salvação acontecendo. Olhe para o lado e veja que Deus está curando pessoas. Milagres estão acontecendo. Isso é o quê? É a glória de Deus se manifestando. É o romper de Deus que está liberado sobre essa igreja. E você faz parte de tudo isso. Você faz parte de todo o romper que nós temos vivido. A cada culto Deus tem liberado uma porção nova. A cada culto Deus tem feito algo novo. E hoje não será diferente. Tem coisas novas que Deus quer liberar sobre a sua história. E Elias, ele chega diante daquela situação. E ele declara a palavra do Senhor dizendo, não vai chover. E a primeira coisa que eu aprendo com essa história de Elias é que a palavra, ela tem poder. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei debaixo de maldição, de palavras de maldição. Quando eu ouvi o tema que eu ia ministrar sobre escassez, logo eu comecei a pensar na escassez que eu vivia. Eu cheguei aqui escasso de amor, escasso de várias coisas. E além de tudo isso, cheguei aqui com palavras malditas sobre a minha vida, de que eu não seria, que eu seria mais um, que eu não era inteligente, que eu era burro, que eu seria mais um na sociedade, que eu não passaria de tal idade. Mas acredite, a palavra do Senhor, ela tem poder de mudar a história. De repente você chegou aqui com alguma palavra declarada sobre a sua vida. De repente falaram que você não seria, que você não chegaria, que você não viveria. Mas eu quero te dizer que eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo, para declarar que toda palavra que disseram ao seu respeito está anulada. Tudo aquilo que disseram na sua infância está anulado. Sabe por quê? Porque você é aquele que o Senhor escolheu desde o ventre da sua mãe. Você não é qualquer um. Só que às vezes nós vamos carregando isso dentro de nós, palavras que um dia nos disseram. Quantas pessoas que às vezes nós conversamos e ela se sente burra. Ela fala, não, eu sou burra, eu não consigo fazer isso aí. Porque um dia disseram palavras. Um dia, de repente, a sua mãe, de repente, declarou, você é um burro.
Nós precisamos entender o poder de uma palavra. Porque Elias chega diante de um rei e fala: não vai chover. E não choveu. Você entende o poder da sua palavra? Você pai, você mãe. Você entende o poder da sua palavra? Você entende o poder que a sua palavra ao pronunciar ela tem? Quantos filhos hoje estão vivendo uma vida totalmente destruída por causa de palavras que foram lançadas sobre eles? E como eu falei, quando eu cheguei aqui aos meus 14 anos, eu cheguei aqui totalmente escasso de muitas coisas, escasso de amor, escasso de palavra, escasso financeiramente, escasso nas minhas emoções, escasso em várias áreas da minha vida. E quantas vezes nós estamos assim, levando essa escassez dentro de nós, por causa de palavras que entrou dentro de nós e nos feriu, por causa de palavras que entrou dentro de nós, e até hoje nós carregamos a dor desta palavra. Mas hoje Deus, Ele quer dizer para mim e para você, filho: acredite, eu estou anulando todas as palavras ao seu respeito. Porque assim como eu cheguei debaixo de palavras malditas, quando eu cheguei nessa casa, eu recebi palavras do céu, palavras que me encorajavam, palavras que diziam que Deus iria me levar. Eu recebi do céu revelações. Eu me lembro, eu sentava desse lado, e uma vez o apóstolo desceu e ele disse: filho, Deus vai te levar a lugares que você jamais pensou ou imaginou. Mas eu era escasso de confiança, eu era escasso de amor, porque eu estava chegando totalmente destruído. E quem sabe você pode ter chegado assim nessa noite aqui, escasso de muitas coisas, mas acredite, há um romper de Deus que vai acontecer na sua história. Porque um dia eu cheguei assim, mas eu não permaneci assim, sabe por quê? Porque há um Deus que é especialista em levantar os improváveis. Deus é especialista em levantar os improváveis. E quantas vezes nós estamos escassos? E por que estamos escassos de amor? Quantas pessoas às vezes se envolvem em relacionamento? Porque ela é tão escassa de amor que ela precisa ser amada. Ela entende que, eu vou entrar nesse relacionamento porque eu só quero ser amada. E aí ela entra naquele relacionamento e ela começa a se sujeitar, às vezes, a um homem que bate. Começa a se sujeitar, às vezes, a um homem que disse que é o amar, mas na verdade nunca o amou. Por quê? Por causa da escassez do amor. E aí quando fala que Jesus morreu na cruz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porque Ele nos amou, é difícil você acreditar em um Deus. Como é que Ele entregou um Filho e nos amou, se humanamente você é escasso de amor? Porque você teve escolhas que não foram boas, então automaticamente às vezes nós vamos carregando isso dentro de nós. E como eu falei, quantas pessoas se envolvem em relacionamento, em situações, porque no fundo nós só queremos ser amados e aceitos. Mas por às vezes nós sermos tão escassos na nossa juventude, no nosso crescimento. Às vezes nós não entendemos o que é o amor, o que é ser amado. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que no decorrer da vida ela se envolveu com um rapaz, esse rapaz batia nela. Esse rapaz, sabe? E ela foi crescendo e ela teve filhos. Só que ela foi crescendo em um lar a qual era uma escassez de amor absoluta, a qual ela não sabia o que era o amor. Quantos filhos às vezes têm crescido em lares que o pai não diz um te amo? E às vezes o filho cresce numa escassez de amor e quando ele cresce ele casa. Às vezes ele não sabe dizer um te amo. Por quê? Porque às vezes a escassez de amor começou lá atrás. E assim essa menina, ela nesse relacionamento, chegou um dia que ela findou esse relacionamento, ela saiu dessa situação. E aí outro dia ela chegou em mim, na pastora, e falou: pastora, nossa, eu encontrei um rapaz. Esse rapaz, no dia dos namorados, ele me dá presente. Isso é normal? Isso é normal mesmo? É assim mesmo que acontece? Ele diz que me ama. Ele faz de tudo para me ver feliz, para me ver contente. Isso é verdade mesmo? Porque aquilo que ela carregou sobre anos, sobre a vida dela, era a escassez. E agora quando ela se depara com uma pessoa que diz que ela ama, que diz que quer fazer algo para ela, que está demonstrando com as suas atitudes quanto ela é importante, aí ela virou e falou: será que ele não está me traindo não, é? Porque quando o negócio está muito assim, sei não, viu? Quando começa muito assim, o cara nunca chegou com aquele presentinho, aí ele passa no curso Homem ao Máximo, aí os caras botam gasolina nele, aí ele chega com aquela flor em casa, a mulher já olha: sei não, hein? Será que esse cara está fazendo alguma coisa de errado? Porque às vezes nós carregamos tanto essa escassez dentro de nós,
que é difícil nós acreditarmos. É difícil nós olharmos na perspectiva boa, porque um dia nós não tivemos. Um dia nos faltou, mas não é porque um dia nós não tivemos que nós vamos caminhar a vida toda sem ter. Deus está aqui para liberar amor sobre você. Deus está aqui para liberar a bondade dele sobre você. Não é porque as suas emoções foi ferida e tornou escasso as suas emoções que você vai viver a vida toda nessa escassez. Não, Deus está aqui para romper a escassez, porque ele tem bondade de Deus para você. Ele tem amor para liberar sobre você. Ele tem algo sobrenatural para liberar sobre a sua vida. Mas nós precisamos todos os dias acreditar. Nós precisamos todos os dias entender o poder de uma palavra. Como eu disse, eu cheguei aqui, mas o poder de uma palavra mudou a minha história. E é o poder da palavra que vai mudar a sua história. Eu não sei como você chegou, não sei como você se encontra, mas eu quero declarar que Deus está fazendo coisas novas na sua casa, na sua família. Eu quero declarar que há salvação na sua casa chegando. Eu quero declarar a cura de Deus sobre você. Eu quero declarar a força de Deus sobre as suas emoções. Porque a palavra, ela tem poder. Por isso nós precisamos entender e tomar posse, porque Elias, ele chega a um homem de autoridade, um profeta de Deus levantado, ele fala: não vai chover, e durante 3 anos e meio não houve chuva. E sabe o que acontece? Deus fala para ele: ei filho, fica tranquilo, vai para Querite, porque lá tem um rio que você vai beber, e os corvos vão te alimentar. Elias só foi porque Elias estava debaixo de uma palavra. E acredite, pode no mundo faltar, o mundo pode viver uma escassez, o governo pode não ir bem, às vezes a sua empresa pode ir de mal a pior, mas acredite, se você estiver debaixo da palavra do Senhor, nem que os corvos tenham que vir te alimentar, mas para você não vai faltar água. Para eles lá em Israel não tinha água, mas para Elias tinha um rio. Para os outros não tinha, mas para os filhos de Deus tem, com abundância. Mas nós precisamos se assegurar em uma palavra, porque nos dias maus o que vai nos fazer se manter de pé é a palavra que o Senhor nos disse. Elias, ele vai, e ele fica naquele riacho, imagine a cena, ele lá tranquilo, e daqui a pouco vem os corvos trazendo comida, meu Deus. Chegando lá com a comida fresquinha, toma, Elias, se alimenta. E Elias se alimentava. E sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida? Que Deus nunca te deixa no lugar do desastre. Deus nunca vai te deixar no lugar do desastre. Olha o que diz em Provérbios, no seu capítulo 3, no verso 5. Confie no Senhor de todo o teu entendimento. Confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quando Deus falou comigo através desse versículo, é um versículo que eu tenho carregado dentro de mim, que eu tenho dito para Deus nas minhas orações: Senhor, eu não quero estar apoiado no meu entendimento. Eu quero estar apoiado na tua palavra, eu quero confiar no Senhor, porque eu sei que se eu estiver confiando no Senhor, haja o que houver, eu sei que o Senhor sempre estará comigo. Só que muitas vezes, nós preferimos nos apoiar no nosso entendimento, nós preferimos achar que aquilo que Deus disse, por exemplo, quando eu cheguei aqui, Deus deu várias palavras sobre a minha vida, só que o meu entendimento do momento era: tá, Deus, o Senhor está dizendo, mas e a minha realidade? Mas e o meu dia a dia, o meu cotidiano? O Senhor parece que não sabe. O Senhor está dizendo que vai me levar aos 4 cantos dessa terra. Como? Deus, olha para mim. Eu estava como Gideão. Eu sou o mais pobre da casa de Manassés. Como o Senhor vai me levar aos 4 cantos dessa terra? Como eu vou viver isso, Deus? Não tem como. Aí a gente já passa a se apoiar no nosso entendimento. A gente passa a viver no natural. Nós temos que sim fazer o natural. Fazer o natural e trabalhar. Comprar uma casa, parcelar em 30 anos, é o natural. Comprar um carro, fazer um carnê, é o natural. Quase eu acredito que 90% dos brasileiros fazem isso. Trabalhar todos os dias, e acordar cedo, dormir tarde. Esse é o natural. Isso é viver apoiado no seu entendimento. Mas o que o Senhor quer levar a mim e a você nessa noite é a confiar nele, é acreditar que aquilo que Ele disse, Ele vai fazer,
é acreditar que aquilo que Ele prometeu, Ele vai nos levar a viver. Mas nós precisamos sair do nosso entendimento e confiar em Deus, que Ele vai endireitar os nossos caminhos, que Ele vai abrir, que Ele vai aplanar, que Ele vai na frente. Porque o natural é a nossa parte, o natural é você ir pescar, pegar a sua vara, jogar e ficar lá tentando pescar. Mas sabe o que é o sobrenatural? O sobrenatural é Jesus falar, vai lá e lança a rede. Você lançar a rede, Jesus falar, peixe, vai para a rede. Esse é o sobrenatural. Sabe o que é o sobrenatural? É você sair de um barco e você falar, eu vou andar sobre as águas e começar a andar. Esse é o sobrenatural. O natural nós temos que fazer, mas quando nós confiamos em Deus, Deus nos tira do natural e começa agora, filho, a andar no sobrenatural. Começa agora a andar sobre as águas. Comece agora a viver coisas sobrenaturais. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas nós precisamos confiar. E confiar é uma tarefa difícil, sim ou não? É fácil confiar? Confiar é uma tarefa difícil. Muitas vezes nós dizemos que nós confiamos. Eu também já fiz isso. Ah, Deus, eu confio. Mas quando acontece, é aquela história, você dá, Deus, agora a minha vida está no controle das suas mãos. Mas quando de repente alguma coisa sai, você já fala, Deus, me dá o controle. Deixa eu conduzir. Deixa eu levar no meu entendimento. Deixa eu levar da forma que eu acho. Não. O que Deus quer mostrar para mim e para você, filho, confie. Confie. Acredite, porque Ele vai te levar a viver coisas sobrenaturais, porque Ele é poderoso. Muitas vezes, nós queremos viver todos os dias no natural, mas Deus quer nos levar ao sobrenatural. Deus quer que você confie nele, sabe por quê? Porque aquilo que Deus promove, Ele sustenta. Aquilo que Deus promoveu sobre a sua vida, Ele vai sustentar. Ele sustentou Elias. Ele falou com Elias, Elias vai lá e declara que não vai haver chuva. Elias foi lá e declarou, Deus o sustentou, Deus proveu, Deus estava com ele, Deus estava mandando as coisas, porque aquilo que Deus promove, Ele sustenta. Acredite, Deus vai sustentar a sua casa, Deus vai sustentar a sua empresa, Deus vai sustentar a sua vida, porque aquilo que Deus promoveu sobre a sua história, Ele vai sustentar, Ele vai prover, Ele vai abrir o mar, Ele vai fazer o que precisa ser feito, mas Ele vai sustentar a sua história. Oh, xerere cantarás. Deus, Ele sustenta, mas nós precisamos confiar. Fala para o seu irmão, confiar. Fala com o profeta para ele, você é a resposta desse tempo. Fala, preciso confiar, nós precisamos confiar. Confiar não é fácil, como eu disse, porque muitas vezes nós vamos olhar na nossa perspectiva humana, porque aquilo que Deus nos fala é tão grande, que foge às vezes do nosso entendimento. E por isso Deus está dizendo, sim filho, vai fugir do seu entendimento. Por isso eu quero que você não se apoie no seu entendimento, mas você confie em mim, porque eu sou o Deus, o provedor. Eu sou Jeová Rafa, o Deus da cura. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que abre o caminho. Eu sou esse Deus, mas você precisa confiar em mim. E Elias, ele confia em Deus. E aí logo aquele rio seca. Fala misericórdia. Fala misericórdia. O milagre acabou. O milagre acabou, sim ou não? O milagre acabou, sim ou não? Entrar em dúvida. Como diz o nosso apóstolo, o milagre ele acaba. Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu. Então, seja, foi um milagre, mas passou. Mas para Elias, aquele milagre acabou. Mas Deus tinha um novo milagre esperando por ele. E acredite, o milagre pode de repente ter cessado na sua vida, mas porque Deus quer te levar a viver um novo milagre. Deus quer fazer você acessar um novo nível. Deus quer fazer você acessar algo poderoso que Ele tem preparado para você. Por isso aquele milagre na vida de Elias acabou, o rio secou. Mas Deus falou para ele, Elias, agora vai a Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que ela te alimente. Elias confiava em Deus, falou, se Deus mandou o corvo, se não faltou água, imagina o que vai ter na viúva. Eita, vai ter pãozinho, igual diz o bispo Joel, né? Aquele café covarde, tem bolo, tem um monte de coisa, aquela mesa farta. E aí Elias vai, porque Elias estava confiando no Senhor.
Mas com Elias, quando chega naquela situação, ele depara com uma viúva. Meu Deus. Ele chega e ele começa a conversar com a viúva e ele fala, dá um pouquinho de água. A viúva, vou buscar. Quando ela está indo buscar, ele fala, ei, estou com fome, traga algo para eu comer. Aí deu ruim. Ela falou, eu não tenho. O que eu tenho aqui é só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu vou comer. Vou fazer para eu e meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. E quantas vezes nós estamos assim? Nós estamos com o nosso último fôlego de vida. Nós estamos achando, porque estamos apoiados no nosso entendimento, que de fato a nossa esperança findou, acabou. Que de fato esse será o último alimento. Essa será a minha última esperança. Porque assim estava aquela viúva, apoiada no seu entendimento. Mas sabe o que é interessante na história, quando você olha no início? Quando Deus está falando com Elias, ele fala, vai lá, porque eu ordenei uma viúva que te alimente. Então, ou seja, Deus tinha falado com a viúva. Deus tinha falado com ela. E quantas vezes Deus já falou com você que Ele iria transformar a sua casa? Quantas vezes Deus já falou com você que Ele ia mudar a sua história? Quantas vezes Deus já falou com você dizendo que Ele iria fazer? Só que sabe o que acontece? Às vezes o que nós estamos passando, a dor é tão grande. Às vezes aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a falta é tão grande, a escassez é tão grande, que é difícil nós confiarmos, é difícil nós entendermos aquilo que Deus disse. Porque aquela mulher, Deus já tinha falado com ela, mas quando o profeta chega, ela estava tão desesperançosa, ela estava tão sem esperança, sem fé, sem perspectiva de vida. Porque a única coisa que ela carregava dentro dela, ela era a minha última refeição. Nós vamos comer e vamos morrer. Mas o que nós precisamos entender é que a escassez humana é um campo fértil para a provisão divina. A escassez humana é um campo fértil para a provisão divina. Se a sua vida de repente está escassa como daquela viúva, acredite, a provisão divina sendo liberada sobre você. E quando eu falo de escassez, eu não estou falando de escassez só financeira. Como eu comecei dizendo, às vezes você pode estar escasso de amor. Às vezes você está vivendo uma escassez emocional. Às vezes você está vivendo uma escassez, de repente, na sua pele, de enfermidade. Mas hoje Deus está aqui para trazer liberações do céu sobre a sua vida. Mas Ele quer nos fazer confiar. Ele quer nos fazer acreditar que Ele é Deus para prover todas as coisas. E quando aquele profeta chega, Deus não queria simplesmente só alimentar aquele profeta. Não, Deus queria que aquele profeta fizesse algo na vida daquela mulher, que cessasse a escassez que ela estava vivendo. Ela estava vivendo em falta, ela estava vivendo em um momento difícil da sua vida. Mas Deus estava usando um homem que precisava se alimentar, mas que também iria se alimentar e que também iria fazer uma pessoa vencer a escassez. E eu gostaria de chamar minha esposa aqui para contar um testemunho. Vem aqui, meu amorzinho. Porque por muito tempo também, eu aplaudo ao Senhor pela vida dela. Aleluia. Eu perguntei para ele qual testemunho, gente. Lembro uma vez, quando a gente casou, faz alguns anos, longos anos, e eu amo viajar e conhecer lugares novos. E eu sempre falava para ele, amor, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um bate-volta, alguma coisa, nem que seja algo só um final de semana. E ele sempre virava para mim e falava, a gente sempre trabalhou por conta, né, desde quando a gente casou. E ele sempre virava e falava, e no outro mês, quem vai pagar as contas? Você tem? E ele sempre fez essa pergunta para mim. Todas as vezes que eu virava para ele e falava, vamos fazer alguma coisa, ele virava para mim e falava, você tem? Você tem? Você tem? E eu via a vida inteira isso. E aí chegou uma certa vez e alguém veio e nos abençoou com uma viagem para Paraty. Fica no Rio de Janeiro. E a gente foi com o nosso carro. Gente, até chegar o dia daquela viagem, essa criatura ficava na minha orelha. Eu não sei para que você inventa isso. Você que deve ter falado para a pessoa e iria ir. Você que deve ter comentado. Alguma coisa você falou, a pessoa não ia chegar e tal. Eu quero ver que dinheiro que a gente vai levar e da onde você vai tirar dinheiro. E bibibi, bababá. Eu sabia que ia dar tudo certo. Eu sei que dá certo. E aí fomos, só nós dois, tal. Primeira viagem depois do casamento, depois da lua de mel.
E aí pensa, para você ir para o Rio de Janeiro, se você nunca foi, geralmente, principalmente para Angra dos Reis, Paraty, esses lugares, você se perde. E aí pega a estrada errada. É igual aquelas praias que você vai descendo, descendo, e você não sabe onde vai parar. Foi assim. E eu lembro da cara dessa criatura o tempo inteiro. Ele olhava para mim, aquele semblante, tipo, aonde você enfiou a gente? Por que você inventa essas coisas? E a gente tinha ganhado, e eu não tinha realmente, naquela situação, nada a ver diretamente com aquilo. E aí nós chegamos no local. Quando a gente chegou e tal, eu vi um semblante já mudando, aquela coisa, e foi o tempo inteiro, até chegar a viagem. Durante a viagem, era uma cara de insuportável. Sabe homem insuportável? Vocês conhecem. Então essa era a cara dele. E aí chegamos lá em Paraty, nós dois, o semblante dele começou a mudar. Até que no outro dia nós acordamos e tinha um passeio para se fazer de barco. Lá você vai para isso. E aí a gente chegou, vem cá. E aí a gente foi no passeio. E no passeio a gente ficava assim, aqui era a parte do barco, né, a ponta e do barco. E aí você chegava no barco e era costume, todo mundo fazia isso. E ficava lá sentadinho, vendo, né, o passeio, o barco. E aí eles iam passando nas praias, explicando o que era cada praia, que famoso, e tinha casa, mansão e tudo aquilo. E eu lembro que o pessoal do barco vinha servir as porções de camarão, de peixinho frito. E a gente lá assim. E o semblante dele já não era mais aquele semblante de insuportável. Ele já estava assim o tempo inteiro. E aí eu no barco, eu olhava para ele e nem parece que queria vir. Nossa, mas que cara... E eu não falava nada, dentro da minha mente, passando tudo aquilo. E aí vi o pessoal servir ele desse jeito. E aí serviram e tudo mais, aí depois eu virei para ele e falei, e aí, você tá gostando? Nossa, se eu soubesse que isso aqui era tão bom, eu tinha vindo antes. Gente, resumindo, a criatura não queria vir embora. Se deixasse, ficava uma semana. Ou seja, ele nunca tinha acessado aquilo. Era escasso daquilo. Então, para ele, aquilo não era natural. Então, até ele ir, teve uma resistência. Mas quando ele foi, ele simplesmente não queria voltar mais. Glória a Deus. Por que eu estou te contando essa história? Porque todos nós somos escassos em alguma área da nossa vida. E o que eu comecei dizendo do profeta, o profeta foi naquela casa para curar uma escassez. O profeta estava achando que ele ia lá para ser alimentado, para ser cuidado. Mas na verdade Deus estava enviando ele para curar algo. E assim aconteceu na minha vida, Deus tocou no coração. Para que nós ganhássemos aquela viagem, porque Deus estava curando uma escassez que habitava dentro de mim. Porque na minha casa viajar era difícil, eu acho que nem me lembro de viagem. Então, ou seja, entende que quando eu comecei dizendo que às vezes nós somos escassos de amor, nós somos escassos de muitas coisas, porque nós não tivemos acesso, então nós passamos a carregar às vezes muita escassez dentro de nós, e quando vem o novo, quando vem algo para nós podemos acessar, a gente não quer, porque a escassez ela é tão grande. Mas quando eu acessei aquilo ali, eu falei, meu Deus, como é que eu não conheci isso antes? Meu Deus, como é que eu não vim aqui antes? Porque como eu comecei falando, quando eu cheguei, eu era escasso, eu não tinha, eu não podia. Mas Deus, Ele pode todas as coisas. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Eu não sei como você chegou. Dando esse testemunho para você entender que Deus é um Deus que supre todas as necessidades. E aquilo que Ele promove, Ele sustenta. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de um milagre. Mas eu quero te dizer, Deus é poderoso para fazer um milagre. E aquela viúva, ela chega, e aquilo que era para ela morrer, aquilo que era o fim da vida dela, Deus coloca uma vírgula e fala, filha, o azeite não vai acabar, 3 anos e meio, enquanto não houve chuva, não acabará o azeite da sua panela e nem o óleo faltará. Acredite, aquilo que era a sua morte, aquilo que era o seu fim, Deus está colocando uma vírgula e dizendo, não vai acabar, não vai faltar, porque eu sou Deus que provê todas as coisas. Eu estou provendo salvação na sua casa. Eu estou provendo um milagre na sua vida. Eu estou provendo a cura. Porque eu sou Deus. Ele é Deus que provê todas as coisas. Mas nós precisamos acreditar.
Aquela viúva, ela acessou algo que ela nunca pensou que acessaria. Mas ela acessou e toda a escassez dela foi curada. Ela viveu algo sobrenatural. E agora, no final do ano, no início do ano, no melhor, no culto da virada. Por isso que eu comecei dizendo o poder da palavra. No culto da virada, o apóstolo trouxe uma direção de Deus aos nossos corações. Estávamos aqui no culto, entregando nossa primícia ao Senhor. E aí, o apóstolo começou a ministrar, ano dos sonhos, ano da realização dos sonhos. E aí eu estou recebendo, amém, vou viver, esse é o meu ano. Só que tinha uma pessoa do meu lado que estava recebendo mais que eu, era minha esposa. Como ela falou, ela ama viajar, ela ama fazer essas coisas. E aí naquele momento, quando o apóstolo falou do sonho, ela me deu aquele cutucão assim, porque ela pensou, ano dos sonhos, o que é impossível para nós? Ele falou, é esse que eu quero. Se é o ano dos sonhos, eu não vou sonhar com coisa aqui na mente dela. E aí ela pegou, cutucou assim e falou, é aquela viagem lá, tá? Eu olhei para ela assim, pensei dentro de mim, isso aí vai passar. Porque às vezes não é, quem é casado às vezes você fala algo para ela fala algo para você, não, vamos fazer isso e tal, aquilo lá, que tem empolgação, só que daqui a pouco, aquilo passou, não foi para frente. E aí ela falou que queria viajar, eu falei, meu Deus, minha filha, dá uma segurada aí, porque eu estava apoiado no meu próprio entendimento. E aí, beleza, foi passando os dias, e ela estava assegurada em uma palavra. E ela disse, nós vamos viajar. Falei, é sério? Vamos. Mas por dentro eu estava dizendo, não, pelo amor de Deus. Mas ela estava se assegurada em uma palavra. E aí quando eu cheguei, lembra um pouquinho voltando atrás, quando eu cheguei, Deus falou que ele iria me levar aonde? Os 4 cantos da terra. Sim ou não? E aí, só voltando aqui um pouquinho, eu fui para Israel. Meu Deus, conheci, Israel. Nunca pensei em ir, estava no culto, sentadinho. Aí o apóstolo me chamou, Rodriguinho, hoje você vai dar um testemunho. Falei, ok, apóstolo. Aí quando eu subi aqui, o testemunho era, você ganhou uma viagem para Israel. Oh glória! Oh glória! Aquele que não tinha condição nenhuma, que nunca tinha ido em lugar nenhum, agora está indo para Israel. E aí Deus, ele é tão tremendo, que enquanto eu estou ganhando, Deus está tocando no coração de alguém lá, dizendo, dá para a pastora. Aí tocou no coração do marido e tocou no coração da esposa. Um olhou para o outro assim, vamos dar para ela. Aí ela também foi abençoada. Eu não tenho, mas o meu Deus tem. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque nós somos às vezes tão escassos, mas há uma palavra declarada sobre a minha e sobre a sua vida. E aí voltando novamente ao sonho. Só que o sonho dela tinha que tirar o passaporte da criança, porque ela já tinha, quando nós fomos para Israel. O sonho dela era ir para a Disney. Fala, uau. Fala, uau. Não, mais forte, uau. E aí beleza, eu falei, acho que isso aí. E eu pensando em mim, não vai rolar, né? Pastor Toninho. Aí ela foi, fez o passaporte, tirou. Aí chegou o passaporte, buscamos, tal. Aí ela foi, só que o passaporte, beleza, tranquilo. E o visto? Quem já tentou tirar o visto sabe a dificuldade que é. E quando você conversa com algumas pessoas, meu Deus do céu. Você fica até, parece, meu Deus, acho que isso aí não vai dar certo não. E aí fomos e demos entrada. E aí quando deu entrada só tinha para junho. Para poder ir passar no visto, passar para ver se iria ser aprovado, tal. E aí, ela pesquisando lá, saiu em Brasília. Ela falou, vamos em Brasília tirar o visto? Misericórdia, Brasília. Minha filha, segura um pouquinho aí. Eu sei que você está confiando no Senhor, mas calma aí. Aí tá bom, passou. Daqui a pouco eu estou em casa, vem ela correndo na cozinha. Ei, saiu no Rio de Janeiro, vamos. Falou, xixi, rapaz, não é possível. Quando ela voltou para confirmar, tinha sumido. Só que ela estava segurada em uma. Aí ela entrou no quarto e falou, Deus, se é o Senhor mesmo que está comigo nesse negócio vai sair agora em São Paulo.
Aí quando deu lá, ela está lá, daqui a pouco ela vem, abre dia 5 e dia 6. Dia 5 para nós ir lámos fazer a biometria, tirar uma foto e tal. E no dia 6 para a gente passar na entrevista do tal do visto. Meu irmão, chegamos lá no dia 6. E as pessoas que usam óculos suando assim. Aquele medo, você começa a passar pela revista e não sei o que, a sensação e parece estar fazendo uma coisa errada. E aí entra e vai entrando aquele monte de fila e tal. E aí chegamos naqueles monte de cabine assim. E aí na fila a gente conversando com pessoas, não. Aí eu demorei 6 meses para marcar. Custou 40 dias para marcar. Eu já estou dizendo, já disse para minha esposa, se nós não passarmos no tal desse visto, esquece que nós não vamos viajar nesse negócio aí não. Nós vamos conhecer São Paulo, mas deixa a Disney para lá. E nós indo. E aí nós orando e falando, Deus, coloca a pessoa certa no nosso caminho. Coloca aquela pessoa que quando ela olhar para nós, ela veja uma luz e fala, tá aprovado. Simples assim. Aí tá bom. Aí foi chegando a nossa vez, ela olhou para mim e falou, o negócio é o seguinte. Eu não vou responder nada, você responde. Falei, deixa comigo. Aí beleza. Direcionaram nós lá no guichê, quando nós chegamos, o cara começou a perguntar, ela começou o quê? E responder, então me responde. Oxi. Aí beleza, o cara fez 5 perguntas, 4 ela respondeu. Aí a quinta eu respondi. Aí o cara falou, coloca a sua mão esquerda aí do lado. Aí eu pensei, deu ruim. Não falou nem que sim, nem que não. Aí beleza, ela foi e colocou. Seu Rogério, coloca a mão. Falei, não, Rogério não, é Rodrigo. Aí coloquei a mão. Aí ele olhou para nós assim e falou, o seu visto está aprovado. Aquilo que Deus prometeu, Ele garante. Aquilo que Deus disse que Ele iria fazer, Ele vai fazer. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, vai acontecer. Tendo Ele dito, vai se realizar. Só confie no Senhor, acredite. Se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Se Ele disse que quer transformar a sua família, Ele vai transformar. Se Ele disse que quer salvar a sua casa, Ele vai salvar. Só precisa confiar, só precisa acreditar, porque quando eu cheguei eu não acreditava, quando eu cheguei eu achava que nunca isso ia acontecer, mas hoje, em nome de Jesus, em abril nós estamos indo para a Disney, conhecer o Mickey e a Minnie. Deus é fiel, Deus é fiel, oh, Deus é fiel. E sabe por que eu estou te contando essa história? Não é para dizer que eu sou bom não, mas é para te dizer que tem um Deus que pega o improvável e fala, filho, eu vou fazer. Não se apoie no seu entendimento, confie em mim, porque eu vou te levar a lugares que você jamais pensou, porque aquilo que Ele disse, Ele garante. Aquilo que Ele disse, Ele garante. Aquilo que Ele disse, Ele garante. E quando eu saí de dentro daquele lugar, meu irmão, era a vontade de gritar. Era a vontade de dar um glória lá dentro, assim, sabe? Ela olhou para mim e falou, você nem queria ir para a Disney? Mas eu falei, não tem a ver com a Disney. Tem a ver com a promessa que o Senhor fez quando eu cheguei. Quando eu cheguei, Deus falou, eu vou te levar aos 4 cantos dessa terra. Quando eu cheguei, Deus me deu uma palavra. E quando eu saí daquele lugar, eu saí pulando, eu saí glorificando, porque veio a minha memória quando eu cheguei, e quem eu sou, sabe por quê? Porque aquilo que Deus prometeu, Ele garante. Aquilo que Deus disse que Ele faria, Ele faria. Ele só está dizendo para você, filho, confia. Filho, não desista. Filho, permaneça firme. Eu não sei qual é a sua situação. De repente a sua situação é o seu filho lá na sua casa, e cada vez que você vem para a igreja, você ora, você busca, você chega lá e parece que Ele está mais longe. Mas confia, porque aquele que disse que você e a sua casa serviriam ao Senhor, Ele vai garantir sobre a sua história. De repente você vem no culto, você ouve uma palavra, mas você chega lá, a sua situação ainda está a mesma. Acredite, se Ele disse, Ele vai garantir, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Só não desista, confie no Senhor. Oh, xerere cantarás. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui mudando história. A presença de Deus está aqui, curando toda a escassez da sua vida. A presença do Senhor está aqui para realizar algo sobrenatural dentro de você.
Porque Ele quer que você viva. Ele quer que você acesse nessa noite uma nova dimensão de amor, de bondade. Ele quer que você acesse nessa noite uma dimensão de milagres, de coisas sobrenaturais. De repente os seus olhos não conseguem enxergar, mas acredita, Ele vai te levar. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E aí, voltando para a história, aquela mulher acessa 3 anos e meio de fartura, de alegria. Só que o milagre acabou novamente. O milagre acabou de novo. Porque olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Reis. Deus chama Elias e fala: Elias, vai chover. Elias, vai chover. Elias, vai chover. Elias, vai chover. E olha o que acontece, se coloque de pé. Oh, aleluia. E quando vem a chuva, chegou o tempo da semente brotar e começar a crescer. Sobe lá e veja uma pequena nuvem. E Elias agora, em 1 Reis 18, 41. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o seu rosto entre os joelhos. Acabe foi comer, mas Elias foi para o lugar do milagre. Acabe foi se alimentar, mas Elias foi para o lugar do milagre. Ele foi aonde? Colocar os seus joelhos no chão. Ele subiu ao monte e olhou orar, dizendo: Deus, eu vejo uma nuvem. Deus, eu creio que é uma chuva. E aí Deus está dizendo para você nessa noite: vai para o lugar do milagre. Vai para o lugar do milagre. Onde é o lugar do milagre? É no seu quarto, é o seu joelho no chão. Lá é o lugar do seu milagre. Enquanto o outro está comendo, enquanto o outro está bebendo, vai para o lugar do milagre. Vai para o lugar do milagre. Vai para o lugar do milagre. E aí olha o que ainda continua dizendo. No 43, Elias falando com o seu moço: vai e olhe na direção do mar. Disse o seu servo Elias a ele. Foi e olhou e disse: não há nada lá. Elias está orando. Elias está lá de joelho. Ele falou: o seu moço, vai lá e olha. Vai lá e olha. O seu moço sai correndo, vai lá e olha e volta com a mensagem: Elias, não está acontecendo nada, Elias, não está acontecendo nada. Mas Elias falou: volta lá de novo. Ele voltou a segunda, ele voltou a terceira, ele voltou a quarta, ele voltou a quinta, ele voltou a sexta. Mas na 7ª ele voltou dizendo: olha o que ele voltou dizendo. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chuva forte. E Acabe partiu de carruagem. A mão do Senhor veio sobre Elias. A mão do Senhor está sobre a sua vida nessa noite. A chuva de Deus aqui liberada. A chuva de Deus liberada sobre a sua vida. Deus, Ele quer trazer uma chuva para curar toda a escassez. Eu não sei qual a escassez que você tem vivido. Se é emocional, se é financeira, se é amor, se é falta de amor, eu não sei a escassez que você tem carregado, mas eu sei que há uma nuvem. Olha para a nuvem, há uma pequena nuvem, havendo chuva, havendo chuva, havendo chuva de cura, a chuva de salvação, a chuva de milagre, a chuva do sobrenatural, a chuva de Deus aqui para poder romper. Por isso, você que quer romper nessa noite, você que quer romper com a sua escassez, eu não sei que área você sabe, sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque há uma chuva, há uma chuva. Elias foi para onde? Elias foi para o Monte Carmelo, ele foi para o altar. Elias foi para o altar. Saia do seu lugar e venha para o altar, porque é no altar que o milagre acontece.